Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, leitura e exposição da Santa Palavra de Deus. Então, estou no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Jesus aqui ele vai concluir mais uma parábola a respeito da negação dos judeus a Cristo. E mais uma vez, Jesus ele passa essa salvação, essa obrigação que era dos judeus e passa para os gentios. Então vamos à leitura. Mateus capítulo 22. Jesus tomou a falar, em particular, o reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento de seu filho. Então, quando o Senhor Deus aqui, quando Jesus fala isso, ele fala que o rei dos céus, o reino dos céus é semelhante a um pai que comemorou o casamento do seu filho. Ele está falando aqui do Senhor Deus. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, e este não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando dizer aos convidados: já preparei o meu jantar, os meus bois e novilhos já foram mortos, tudo está preparado, vinde para o banquete. Veja aqui, irmãos, que Jesus ele está fazendo uma parábola aqui em questão de um casamento, de uma festa nupcial, que o seu filho ia casar e ele ia fazer uma festa, e mandou os seus servos convidar, né? Então o que ele está fazendo aqui é uma simbologia dos homens, dos profetas, dos homens que foram enviados por Deus para anunciar Cristo, para anunciar a vinda de Cristo através para os judeus. Só que aqui fala da negação dos judeus. O versículo é versículo 5. E eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Está vendo aqui que ele fala em questão aqui, ele fala a questão aqui dos judeus. Por isso que ele diz: eu vim para o que era meu e os meus não receberam. Tantos quanto receberam, dele o poder de ser chamados filhos de Deus. E o restante, agarrando seus servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército, destruindo aqueles assassinos, e incendiou a sua cidade. Verso 8. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Olha aqui, o versículo 9 vai colocar aqui a questão agora dos gentios. E agora os gentios faz parte desse banquete, que é as bordas do cordeiro. Aqui está fazendo a simbologia das bordas do cordeiro, daquele grande dia. Ide às esquinas e convidai o banquete, e todos o que encontrardes. E saindo seus servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e na sala do banquete encheu-se os convidados. Verso 11. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, veja aqui, e aqui o rei, né? Aqui está falando de Cristo. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que estava vestido de roupas inúpcias. Ele estava nu. Ele não era digno de estar naquele lugar. E perguntou: amigo, como entraste aqui sem roupas inúpcias? E ele ficou calado. Verso 13. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-vos os pés e mãos, lançai fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Verso 14. Por muitos
se são chamados, mas poucos são os escolhidos. Veja aqui que se nós pegarmos toda essa parábola que Jesus conta, primeiro ele fala de um casamento que esse rei mandou convidar. E ele mandou para que convidasse. E aqui ele está falando aqui dos profetas. Veja aqui que ele conta essa parábola aqui dos profetas que foram enviados por Deus para anunciar o Messias. Só que Israel, os judeus rejeitaram o Senhor. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, conversavam entre si como surpreenderia em alguma palavra. Quer dizer, os fariseus querendo pegar Jesus em alguma coisa para lhe acusar. O que eles fizeram? Enviando-lhe os seus discípulos dos herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e não dás preferências a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Veja aqui que os fariseus mandam ali os herodianos para questionar Jesus em respeito a respeito dos tributos, né? Se era lícito pagar tributo a César. E dizendo, pois, te parece, é certo pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse: Por que me põe à prova, hipócritas? Mostrai a moeda do imposto. Ele apresentaram um denário. E ele perguntou: De quem é a imagem na inscrição? E respondeu: De César. Então ele disse: Dá de César o que é de César, e é de Deus o que é de Deus. Ao ouvir isto, maravilhavam e deixando-o retirando. Veja aqui que eles queriam pegar Jesus em alguma questão, pensando que Jesus iria fazer questão de pagar tributo a César. Por quê? Porque tributo a César. Aqui fala de um denário. Denário é um dia de trabalho. E o que? Como os romanos subjugavam os judeus, principalmente em questão de tributos, de impostos, então foi questionar ali a Jesus se era lícito, né? Jesus poderia falar assim: não, eu não pago impostos, porque são coisa dos homens. Mas não, Jesus falou assim: não, o que você está vendo aí na moeda? É a imagem de César? Então, dá de Deus o que é de Deus, dá de César o que é de César. Então, Jesus, quando ele veio, ele não veio só cumprir os propósitos do Pai, mas ele veio cumprir também as questões humanas dos homens. Então, Jesus, ele pagava os seus impostos. Até então que ali Jesus é questionado, quer dizer, Pedro é questionado, por que o seu senhor não pagava impostos? Aí Pedro foi lá ao mar, pegou o peixe e pagou os tributos dele e do Senhor Jesus. Versículo 23, aqui fala em questão da ressurreição. Os saduceus não creem da ressurreição dos mortos, né? Naquele mesmo dia, vieram a ele os saduceus, a dizer que não haver ressurreição, e o interrogando. Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, casará-se com a mulher dele e dará descendência ao seu irmão. Ora, houver entre vós 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, e tendo filhos, e deixou o seu irmão. A mesma coisa aconteceu segundo e o terceiro e o sétimo. O versículo 27. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual desses será ela a mulher, visto que todos foram casados com ela? Veja aqui que os saduceus, eles questionam Jesus na ressurreição. No caso aqui, essa mulher, ela foi casada com 7 irmãos. Então, o questionamento deles era assim: na ressurreição, quem seria o marido desta mulher? Porque ele casou com 7. Aí o que Jesus responde? Respondeu: errais
por não conhecerdes as Escrituras, que nem o poder de Deus. Veja aqui que Jesus ele faz uma questão, olha, nós erramos por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. Então, nós temos que ler, estudar, examinar, manejar bem a palavra de Deus. Na ressurreição, não se casam e não dão-se em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu. Não é que Jesus está dizendo aqui que nós seremos anjos. Seremos como os anjos que não se casam e não são casamentos. Quer dizer, quando nós recebermos o corpo glorificado, não vamos ser assexuados. E quando, versículo 31, e quando a ressurreição dos mortos, não leste que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivo. Ouvindo isto, as multidões ficaram-se maravilhados do seu ensino. 34. Dos maiores mandamentos. Quer dizer, o maior mandamento é o amor. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, o autor da lei, interrogou para testar: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 39. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos podem toda a lei e o profeta. Queridos irmãos, o versículo 41 ao 46, esses 5 versículos aqui, 6 versículos na verdade, é um calo no sapato dos testemunhos de Jeová. Por quê? Porque eles negam Cristo como Senhor, negam Ele como Deus. Mas Davi, lá no Salmo 110, verso 1, aqui já estava Cristo glorificando o Pai e o Pai glorificando Cristo. Por quê? Reunindo-se os fariseus, interrogou Jesus. Estavam todos reunidos e ali, naquele momento, Jesus interroga eles. O que pensais de vós do Cristo? De quem é filho? E respondeu de Davi. Então, Jesus faz uma pergunta para eles. O que vocês pensais que é o Messias? Eles responderam, o Messias é filho de Davi, né? Do Davi, do homem carnal, o filho de Davi carnal, apesar que Davi veio da descendência. Só que naquela época eles esperavam um Cristo político e resolvesse os conflitos, os problemas de Israel. O verso 43. E disse Jesus: Como então Davi, pelo Espírito, olha só, olha aqui a trindade aqui, pelo Espírito, quer dizer, pelo Espírito Santo, lhe chamava Senhor, dizendo: Disse-lhe o Senhor ao meu Senhor: Assenta-se à minha direita, até que ponha os inimigos por debaixo dos meus pés. Por que Davi disse? Então, por que Davi disse isso? Disse ao meu Senhor: Assenta-se à minha direita, até que disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-se à minha direita, até que ponha o inimigo por cabelo dos teus pés. Então por que Davi estava glorificando dois senhores aqui? E estava falando pelo Espírito. Ele estava falando ali do Deus Espírito Santo, do Deus Filho, e está falando aqui do Deus Pai. Versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é o seu filho? Ninguém poderia responder palavras. A partir de diante, ninguém mais se atreveu a questioná-lo. Aqui, então,
cai por terra o unicismo, né? Aqui cai por terra os que não crê na Trindade, no Deus triuno, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo.